Olá, queridos alunos e alunas do nosso Seminário Metodista César da Curso Filho. Aqui quem fala é Pastor Max, professor da disciplina Exegese e Teologia do Novo Testamento 1, Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Nós vamos dar continuidade à nossa aula dessa disciplina e hoje nós vamos abordar os dois evangelhos sinóticos. Nós já falamos sobre um deles, Mateus, são 3 evangelhos sinóticos. Nós falamos sobre Mateus na aula passada e vamos falar agora nesse bloco, fechando os evangelhos sinóticos, aqueles que têm o mesmo olhar. Vamos começar falando do evangelho de Marcos e logo em seguida entraremos falando sobre o evangelho de Lucas. Eu quero, antes de ministrar essa disciplina, de convidar você a orar nesse momento, invocando a bênção de Deus, a sabedoria do alto, para que Ele venha nos instruir durante esse tempo de aula. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai Celestial, nós te agradecemos, Deus amado, Deus querido, por esse tempo, por esse ambiente acadêmico, Senhor, pela vida dos alunos e alunas, cada discente, Pai, que tem se prontificado a estudar, a crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse dia nós invocamos para que o Espírito Santo seja o nosso professor, nosso mestre, e eu seja apenas um instrumento nas mãos dele para transmitir o conhecimento que, a Deus, é de interesse aos alunos e alunas, que a nossa mente seja levada cativa à obediência de Cristo na tua palavra, que assim seja no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, eu quero trazer a sua memória, refrescar a sua memória, a importância de nós falarmos sobre essa disciplina, porque a finalidade dela é termos subsídios para elaborar uma exegese, uma pesquisa científica, uma pesquisa bíblica bem comprometedora, visando o enriquecimento do nosso conteúdo, da nossa vida espiritual, ministerial e assim por diante. Eu lembro, e você deve lembrar também, que eu falei lá atrás a importância de uma linha do tempo. Quando nós vamos estudar os evangelhos, Atos dos Apóstolos e qualquer texto neotestamentário, principalmente, nós não podemos deixar de considerar alguns aspectos temporais, alguns aspectos em relação a essa linha do tempo. Como é que seria? Eu falei que quando nós lemos os evangelhos, nós temos o registro dos acontecimentos. Então, uma coisa são os acontecimentos, as ações do Mestre Jesus, as ações dos apóstolos. Quando nós estudamos o livro de Atos, nós vamos falar acerca disso mais à frente. Quando nós começamos a estudar, nós sabemos que teve o tempo das ações, dos atos de Jesus. Só que no segundo passo, no segundo momento da linha do tempo, nós tivemos, segundo a história nos mostra, pelos pais da igreja e também pelo conhecimento que nós temos em determinados materiais, que logo após nós tivemos o tempo chamado a tradição oral. Então algumas pessoas pensam que os evangelhos foram escritos simultaneamente às ações de Jesus, como por exemplo, Jesus fazia um milagre num dia, no findar da noite havia um escriba ali entre os 12 apóstolos e escrevia e registrava. Não foi assim, não foi assim. Teria sido muito melhor. Eu acredito que nós não perderíamos muitas coisas, porque o Evangelho de João diz lá no seu finalzinho que Jesus fez muitas coisas, muitas outras coisas que não foram registradas e que, segundo o apóstolo João, não caberiam livros na face da terra que coubessem. Então, nós tivemos os acontecimentos, nós tivemos a tradição oral que durou em torno de 25 anos, mais ou menos, até chegar aos escritos, a redação. E por fim, lá pelo século IV, nós tivemos a compilação, a organização do cânon. Então esses 4 momentos, os acontecimentos, a tradição oral
a redação, os escritos e a compilação, a formação do cânon, eles precisam ser entendidos, precisa estar bem assentado na nossa mente, para que a gente entenda melhor os escritos sagrados, e no nosso caso aqui especificamente falando, os evangelhos. Então, quando nós começamos a ler, por exemplo, o Evangelho de Marcos, que é o evangelho que a gente vai tratar aqui nesse primeiro tempo, o versículo de número 1 do primeiro capítulo diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vou repetir: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho de Marcos é o evangelho que nós podemos dizer, e é considerado pelos exegetas, pelos pesquisadores bíblicos, como a síntese, o evangelho mais resumido dos 4 evangelhos, sem dúvida nenhuma, é o Evangelho de Marcos. E ele tem algumas peculiaridades, ele tem algumas observações interessantes que nós não podemos deixar de falar, e a primeira delas é que ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos, segundo a tradição da igreja, foi o primeiro evangelho a ser escrito por volta dos anos 60 depois de Cristo. Então, ele não foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Os primeiros escritos do Novo Testamento foram as cartas paulinas, especificamente 1 Tessalonicenses. Você deve ver isso na disciplina específica. Mas acerca dos evangelhos, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Marcos, segundo a tradição, carrega essa observação de que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Uma curiosidade interessante na redação do Evangelho de Marcos, que ele é o único que traz essa expressão evangelium, que significa boa notícia, ou notícia de vitória. E isso você não vai encontrar no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de João. Então essa expressão evangelho, essa expressão grega boa notícia, é inaugurada por Marcos. Então essa observação, esse detalhe é de suma importância. A quem Marcos escreveu, ou quem era Marcos? A tradição também vai apontar João Marcos, primo de Barnabé, como o autor desse evangelho. Mas há grande probabilidade que esse evangelho foi citado por Pedro. É como se fosse, a tradição entende que esse evangelho de Marcos foram blocos de sermões pregados pelo apóstolo Pedro, ou o apóstolo Pedro citando para que João Marcos escrevesse. Então, se a gente fosse atribuir realmente esse evangelho, de fato e verdade, seria o evangelho de Pedro. Mas como João Marcos ou Marcos escreveu, nós conhecemos esse evangelho como evangelho segundo escreveu Marcos. Então, essa é aquilo que é uma das peculiaridades acerca do contexto que Marcos escreveu. Isso através de uma testemunha ocular importantíssima. Todo mundo sabe da importância da figura do apóstolo Pedro, que ele significou na equipe apostólica de Jesus. Há quem diga que o apóstolo Pedro foi o primogênito dos apóstolos, aquele que teve a maior autoridade. A gente vai acompanhar isso também no livro de Atos dos Apóstolos, a importância de Pedro na figura, como figura de liderança na igreja primitiva. Os 11 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos o protagonismo por parte do apóstolo Pedro na história da igreja. Então, sem dúvida nenhuma, Pedro é uma figura singular, uma figura importante nessa visão da igreja primitiva. Qual foi o contexto a quem Marcos escreve? Da onde ele escreve e para quem ele escreve? Então, a tradição também vai falar que Marcos escreve de Roma para a igreja gentílica que estava em Roma. O contexto desse evangelho traz um período muito difícil, conturbado, complicado
para a consolidação da igreja naquele tempo. Você sabe muito bem que o Império Romano era um império dominador, era um império opressor, era um império que perseguia os cristãos. Então ele escreve no meio desse cenário conturbado, desse cenário difícil. Há algumas expressões em latim, há algumas expressões que estão se referindo, e aí você precisa saber desse pano de fundo, ao Império Romano. Por exemplo, Marcos capítulo 5 vai falar de uma expulsação de espíritos malignos que Jesus realiza na vida de um cidadão da região gentílica, lá de Decápolis, especificamente de Gadara. E a expressão que o texto diz a nós, no capítulo 5, é que esse cidadão estava possuído por uma legião. Ora, legião é uma expressão que atinge ao exército romano, ao Império Romano. Então ela tem aí um duplo sentido. Ela tem o sentido de mostrar que Jesus é tão poderoso, e esse era o intento, a intenção de Marcos, de Pedro, ao destinar essa carta à igreja gentílica que estava em Roma naquele tempo, ela entender que Jesus era muito mais poderoso do que qualquer legião, do que qualquer império. Isso aqui é um subsídio importante, porque, como eu falei, quando os evangelistas, os escritores dos evangelhos, eles escrevem, no momento que eles escrevem, o contexto é outro. Então eles pegam textos bíblicos, ações de Jesus, milagres de Jesus, as narrativas de Jesus. Tudo isso tem um propósito agora, tudo isso tem um objetivo de instrução, de ensinamento. Então, no capítulo 5, a instrução é essa, de que Jesus é superior a qualquer poder de império e de imperador. Toda legião, toda força bélica se submete ao poder que há no nome de Jesus. Então, essa é a leitura contextualizada do texto de Marcos 5. O tema central do Evangelho de Marcos é responder uma pergunta. A pergunta é: quem é Jesus? É uma pergunta que o próprio evangelista quer responder, e ele responde trazendo narrativas e ações de Jesus práticas. Porque o Evangelho de Marcos, ele carrega também essa peculiaridade, essa particularidade dessas ações de Jesus, dessa praticidade da vida de Jesus, da vida ministerial, da vida pessoal de Jesus em prol do reino de Deus. O reino de Deus é a temática principal da sua pregação. Nós encontramos isso já no primeiro capítulo, no versículo de número 15, quando Jesus, quando o evangelista Marcos diz, ele dizia, ele quem? Jesus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Então, a temática principal das mensagens de Jesus para Marcos é a pregação do reino de Deus. O reino de Deus está sendo cumprido e Jesus veio trazer essa proposta do estabelecimento do reino de Deus. Então, é um livro que tem uma ênfase teológica muito clara, que fala acerca da cristologia. A cristologia é o estudo teológico acerca da pessoa de Cristo, e assim como todos os evangelhos vão abordar a cristologia, Marcos não foge também a essa temática da cristologia. É um evangelho curto, de apenas 16 capítulos, e eu quero desafiar você a investigar mais. Nós temos aí algumas bibliografias que vão ser disponibilizadas a você, mas esse é o suficiente para que você entenda o contexto que Marcos foi escrito, a igreja gentílica. Por isso esse evangelho carrega algumas especificações com relação a isso. Amém? Nós vamos continuar ainda falando
agora sobre o Evangelho de Lucas.